pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ângulos. Coloquei alguns ângulos aqui pra gente começar, tá? Bom, primeiro, como que o ângulo é formado? O ângulo é formado por duas semirretas de mesma origem, ou seja, essas semirretas elas se encontram num ponto formando esse ângulo, tá? Só relembrando rapidinho o que é semirreta. A semirreta, ela tem início, mas ela não tem fim. Ela é um pedaço da reta que tem início num determinado ponto, porém ela não tem fim, ok? Ela passa por outros pontos e vai para o infinito. Então, duas semirretas, quando se encontram no mesmo ponto, elas formam ângulos, ok? Eu coloquei um ângulo aqui, tá? E a gente vai conhecer os elementos desse ângulo. Iniciando pelo nome dele, como que a gente nomeia um ângulo? A gente nomeia de acordo com os pontos que estão localizados nessa semirreta, né? Junto com a origem. Então, eu tenho os pontos A, eu tenho o ponto O, que é a origem dessa semirreta de cima e é a mesma origem dessa semirreta de baixo. E eu tenho o ponto B. Então, a partir desses três pontos, eu vou escrever o nome do meu ângulo. Então, ele vai ficar, o nome desse ângulo é AOB, tá? Sempre com um acento circunflexo em cima da letra que estiver na origem, que não necessariamente vai ser sempre o O, pode ser também uma outra letra, tá? Apesar de ser mais comum a gente utilizar o O. Então, sempre lembrar de colocar o acento circunflexo em cima da letra que está na origem, ok? A gente tem essa forma de nomear o ângulo, ou a gente pode colocar somente a letra que está nessa origem, tá? Vai depender da situação que a gente está trabalhando. Nessa situação aqui, é mais comum a gente usar a primeira nomenclatura que eu mostrei, tá? Mas tem determinadas situações que vai ser mais comum a gente usar a segunda nomenclatura, ok? Vamos seguir. Os lados de um ângulo são exatamente as semirretas. Então, como que a gente representa uma semirreta? A gente pega as letras referente aos pontos. Então, aqui, ó, esse lado de cima é referente a essa semirreta de cima. Então, quais são as letras que estão nessa semirreta? O O e o A. Então, eu pego o O e o A e eu faço um tracinho com uma setinha para um lado apenas, porque se trata de semirreta. Tem início e não tem fim. Se eu esquecer de colocar a setinha para um lado, estou falando que é um segmento de reta. E o segmento de reta, ele tem início e também tem fim, tá? Então, não esqueçam, setinha para um lado só. Bom, o outro lado desse ângulo é essa semirreta aqui de baixo. Então, eu vou pegar as letras da semirreta de baixo, que é o O e o B, e coloco a setinha para um lado só também, ok? Vértice. Vértice é isso aqui, gente. Vai ser a letra que estiver na origem. E aqui a gente não vai colocar acento nenhum. Então, se eu tivesse a letra X aqui, aqui seria X. Se eu tivesse a letra Z aqui seria Z, tá? Mas sem acento nenhum. Então, aqui, de acordo com o nosso primeiro ângulo, eu coloquei todos os elementos dele. O nome do ângulo, os lados que formam esse ângulo e o vértice desse ângulo. Vamos ao segundo exemplo. Se a gente parar para analisar, esse segundo exemplo, ele não tem apenas um ângulo,
tá? Ele tem 3 semi-retas, porém essas 3 semi-retas acabam formando 3 ângulos pra gente, que é esse pedacinho aqui, esse outro pedacinho e a junção dos 2 pedacinhos. Então, nós temos aqui 3 tipos de ângulos, tá bom? Vamos primeiro nomear? Vamos começar por aqui. M-O-N, esse ângulo aqui, ó. Esse que eu tô pintando aqui. M-O-N. E a gente coloca o acento circunflexo em cima da nossa origem, ok? Quais são os lados que formam esse ângulo MON? Os lados são OM, M de mamãe, setinha para um lado. E qual é o outro lado? ON, que é o N de navio. Então, temos OM e ON. E qual é o vértice? O. Vamos para o segundo ângulo. O segundo ângulo que nós vamos falar é esse aqui, ó. N-O-P, tá? Então, coloca lá, nome do ângulo, N-O-P. Quais são os lados que formam esse ângulo N-O-P? É o lado ON, ou semi-reto ON, e o lado OP. OP. E qual é o vértice? O. Vértice O. Vamos ao terceiro ângulo. Quem é o terceiro ângulo, gente? É a junção de todo mundo, desse pedaço com esse. Então, na realidade, vai ser M-O-P, tá? Vai ser isso aqui, é todo mundo. M-O-P. M de mamãe, O-P. E aí, quais são os lados que formam esse ângulo? O-M e O-P. O-M e O-P. E qual é o vértice desse ângulo? O O. Então, é o mesmo vértice para todo mundo. Deu para ver aqui, né? Que só tem um vértice. Esse vértice, ele é a origem de todos esses ângulos, tá? Dos 3 ângulos que nós vimos aqui, tá? Então, esses elementos dos ângulos, eles são bem simples da gente encontrar numa figura, num determinado ângulo que eu der para vocês, tá? E é só prestar atenção nessas dicas de acordo com a nomenclatura, que a gente vai usar o acento circunflexo, nos lados, que como se trata de semi-reta, a gente tem que colocar a setinha para um lado só. No vértice, que a gente só pega a letra da origem e não coloca nada em cima. Prestando atenção nessas dicas, vocês conseguem fazer qualquer atividade sem problema nenhum. Agora a gente vai conhecer os tipos de ângulos. Agora a gente vai falar sobre a classificação dos ângulos. Classificação ou os tipos de ângulo, tanto faz a palavra que a gente utiliza, tá? Essa classificação, ela se dá de acordo com a abertura entre as 2 semi-retas, tá? A abertura das semi-retas, ela pode ir de 0 a 360 graus. Então, de acordo com essa abertura, o ângulo ele vai receber um nome diferente. Então, eu coloquei aqui alguns desenhos para a gente visualizar algumas figuras e dessa forma a gente classificar, tá? Nossa primeira figura aqui, vou colocar aqui, figura 1. Nós temos 2 semi-retas, ó, uma aqui pequenininha e a outra maior, tudo na mesma origem. Essas 2 semi-retas, tá, estão uma por cima da outra e não existe abertura nenhuma entre elas, tá?
Então a gente chama esse ângulo de nulo e a medida dele é igual a 0 graus. Essa medida aqui mede 0 grau, ok? Porque não existe abertura entre as duas semi-retas. Bom, a partir daí, se a gente aumentar um pouquinho, pegar essas duas semi-retas, tá? E a gente começar a aumentar essa abertura, tá? De tal forma que a medida fique entre 0 e 90, então a gente vai poder chamar o ângulo de agudo, tá? Então qualquer ângulo que sua medida seja maior que 90, tá? Vou colocar aqui. Desculpa, gente, maior que 0. Maior que 0 e menor que 90, esse ângulo será chamado de um ângulo agudo, ok? Ângulo reto, aí a gente está no ângulo agudo. Se a gente for aumentando mais um pouquinho essa abertura e parar exatamente em 90 graus, esse ângulo é um ângulo reto, tá? Então, o ângulo reto é um ângulo que a medida dele é exata, sempre será 90 graus. O ângulo reto sempre terá 90 graus, tá? E ele sempre vem com isso aqui, ó, representado em um quadradinho com uma bolinha dentro. Toda vez que se vocês se depararem com uma figura que tem aquele quadradinho com um pontinho dentro, você já sabe que naquele local daquela figura existe um ângulo reto, ok? Se a gente continuar aumentando a abertura desse ângulo mais um pouquinho, tá? A gente vai ter um ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele tem sua medida maior que 90 graus, ok? Porém, essa medida tem que ser menor que 180. Então, o ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180. Porque o ângulo que tem exatamente a medida de 180, se a gente continuar abrindo ali, vai ficar, ó, uma semi-reta para cada lado. Ó, aqui a gente tem um ângulo de 180 graus e a gente chama esse ângulo de ângulo raso ou ângulo de meia volta, tá? É esse ângulo aqui em que a medida é exatamente 180 graus. Bom, e se a gente continuar pegando uma semi-reta e abrindo mais um pouquinho, vai passar de 180 graus, tá? E aí a gente vai entrar num novo tipo de ângulo, que a gente chama de ângulo côncavo ou reentrante. Depende do livro. Alguns livros nem mostram esse tipo de ângulo, tá, gente? Mas alguns livros mostram e chamam de côncavo, outros chamam de ângulo reentrante. Esse ângulo, ele parece um pouquinho com o ângulo obtuso, mas cuidado para vocês não confundirem pela figura, porque existe uma diferença, tá, gente? Aqui no ângulo obtuso, tá vendo essa região interna aqui, ó? A gente está falando dela. Significa que é uma região formada por uma medida dentro dessa faixa maior que 90, menor que 180. E o ângulo côncavo, tá na região externa. Então, significa que é uma medida maior que 180. Então, aqui é maior que 180 e menor que 360. Então, está entre 180 e 360, tá? Então, cuidado para a gente não confundir aqui o ângulo côncavo com o ângulo
obtuso, tá? Obtuso, região interna, maior que 90, menor que 180. Côncavo, região externa, maior que 180, menor que 360, ok? E se por acaso a gente pegar esse ângulo côncavo e continuar abrindo, né, rodando, girando uma semirreta, a gente vai acabar dando uma volta completa. E quando a gente dá uma volta completa, a gente forma esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo cheio, ângulo de uma volta, ou uma volta completa, ou ângulo de giro, tá, gente? Depende também do livro que a gente está trabalhando. Eu gosto de passar todos os nomes para os meus alunos, que aí, se eles depararem com alguma avaliação né, fora da nossa escola, eles vão saber do que se trata, tá? Então, o ângulo cheio, a medida dele é exatamente igual a 360 graus. Significa que deu uma volta completa, tá? A figura que indica esse ângulo cheio, tá? Geralmente vem com uma setinha aqui, como se fosse a setinha da escola, ou vem com uma circunferência aqui, mas sempre vai indicar, a figura sempre vai indicar pra gente que ali foi realizada uma volta completa, tá? É importante indicar, né? Porque se não indicar essa volta completa, a gente não vai estar falando do ângulo cheio, a gente estaria falando do ângulo nulo, tá? Que as figuras são parecidas também, o ângulo cheio com o ângulo nulo. A diferença é que aqui não tem nada porque não andou, né? Como se fosse relógio quebrado, os ponteiros não vão para lugar nenhum. E aqui ele deu uma volta completa, ok, gente? Agora eu coloquei aqui pra gente verificar, tá? Pra gente calcular uma parte de um todo. Eu coloquei aqui, ó, calculando uma parte do todo. Como assim, professora? A gente está falando sobre ângulo, calcular uma parte de todo, vai entrar fração? Sim. Por quê? Às vezes a gente se depara com algumas questões pedindo para a gente calcular quanto é que é 1/4 de volta, quanto que é 2/7 de volta, ou seja, uma volta completa a gente viu que vale 360 graus, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse cálculo, que é muito simples, gente. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, eu quero calcular 1/4 de volta, ou seja, 1/4 de 360 graus. Então, vamos colocar a fração 1/4 vezes o 360 graus, ok? 1 vezes 360 é igual a 360. Repetimos o 4 embaixo e vamos efetuar essa divisão. 360 dividido por 4 é igual a 90 graus. Então, 1/4 de uma volta completa é o quê? 90 graus, que é o ângulo reto. Ok, gente? Vamos ver o próximo exemplo. Agora eu quero calcular 2/3 de volta. Então, será 2/3 vezes 360. 2 vezes 360 temos 720 graus, dividido por 3 é igual a 240, tá? Se a gente fosse classificar esse ângulo aqui através da medida, seria um ângulo côncavo, tá? Ou reentrante, porque ele é maior que 180 e menor que 360. Bom, eu quero calcular agora 1/9 de uma volta. Então, vamos lá. 1/9 vezes 360 graus. 1 vezes 360 graus, 360 graus. Dividido por 9. Então,
360 dividido por 9 é igual a 40. Então, se fôssemos classificar esse ângulo de acordo com a medida dele, seria um ângulo que agudo. Ok, gente? Espero que o conteúdo de vocês hoje tenha ficado assim bem claro, que vocês tenham entendido. Mas se houver qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me procurar. Nos vemos na próxima aula e até lá. Beijinho, gente. Tchau, tchau.